Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este vídeo vai ser sobre o texto que eu publiquei eh, semana passada, agora, quinta ou sexta-feira, sobre uma entrevista que a Folha de São Paulo fez em agosto com um antropólogo chamado Robert Sapolsky, e que eu achei que ele comete erros, assim, tantos erros ao dar palpite em filosofia, dar palpite sobre metafísica, etc, etc. Quer dizer, assim, eu não duvido da competência dele na área dele, de maneira nenhuma, mas ele realmente não entende nada de filosofia, né? Quer dizer, a ideia dele é que é possível, com argumentos biológicos, negar o livre-arbítrio. É um absurdo, é uma tolice. Quer dizer assim, não há como dizer assim. Eu acho que mesmo que aqueles que negam a possibilidade da metafísica, quer dizer, os materialistas em geral, os positivistas, quer dizer, enfim, não chegariam a tanto, sabe? Não chegariam a tanto, né? Enfim, aí eu resolvi escrevi lá alguma coisa que tentei fazer uma espécie de refutação pontual do texto em si. E aqui eu vou falar um pouco por que eu acho tão complicado, não é complicado, enfim, mas tão ruim, não há outro termo, né? As opiniões dele, quer dizer assim, né? Basicamente, quando você começa a falar sobre livre-arbítrio, você está envolvendo uma série de conceitos que vamos dizer, estão aí há muito tempo. Quer dizer, e que são o fundamento de toda a filosofia e da ciência ocidental. Então, aliás, é o que nos distingue, né? A despeito vamos dizer assim, todos nós partimos materialistas, do materialista mais bruto até o crente mais místico, todos têm mais ou menos têm a mesma base comum, que é Aristóteles e Platão, basicamente. Né? Basicamente. Então, quando você fala em liberdade, você está envolvendo os seguintes conceitos, que não adianta que você não vai conseguir abordá-los com a biologia, pela biologia. Está envolvendo, para começar, matéria e forma, bem lá embaixo. O conceito de ato e potência, o conceito de vontade, o conceito de contingência, aliás, melhor, de contingência, vontade, liberdade, tudo isso, possibilidade, né? Afirmação e negação, todas essas, quando você fala em vontade, basicamente você tem duas ações voluntárias, né? Afirmar e negar, né? Ou, e aí você pode acrescentar, talvez, duvidar, mas aí eu já estou. Esse aqui é o problema dessas. Por isso que eu vou acabar fazendo uma série. Porque eu sou muito digressivo, então vai ser difícil eu manter assim aquele foco. Mas eu vou tentar, tá? Assim, ah, enfim, você tem uma base metafísica que eu vou começar dizendo que é a matéria e forma, que tá lá, vem lá dos gregos, e que ela tem uma base material e empírica na observação do fazer humano. Esse aqui é o grande barato dos gregos. Ih, não posso bater na mesa. Esse aqui é o grande barato dos gregos, né? Quer dizer, acho eu sempre falo aqui, vou repetir, há muito tempo que eu não repito isso, porque há muito tempo que eu não faço um vídeo. Eu sou um leitor interessado, eu não sou um especialista. Tá? Mas, enfim, a gente percebe isso em Aristóteles, percebe isso em Platão, que, por exemplo, a própria ideia de matéria e forma, onde é que eles vão buscar, por exemplo, seus exemplos, vamos dizer assim, ah, tradicionais, históricos? No escultor, onde a matéria é a rocha, é a pedra, e a forma é dada pela mente
do escultor, não é? Mas a observação também das plantas, eu acho que já nessa época se fazia, quer dizer assim, algum tipo ainda que de rudimentar, ah, desenvolvimento das, como é que chama isso? Das mudas de plantas e tal, melhorar a produção, domesticar as plantas, domesticar os animais, cruzar os animais para obter efeitos melhores, melhores ninhadas, raças, e não só raças, né? Assim, como a gente faz até hoje, quer dizer, tem um garanhão que vai enxertar uma série de éguas para gerar filhos que herdem a sua qualidade. Então, havia já uma ideia de que você tinha um componente, que era a forma, que imprimia na matéria suas qualidades. Quer dizer, a matéria seria algo mais ou menos amorfo, que teria uma forma, seria determinada por uma forma, que seria como uma forma, né? E daí a ideia de forma, inclusive. Né? Isso aí, enfim, da observação da natureza, da observação do ato próprio de trabalho do ser humano. Né? Que você tem uma forma mental que imprime sobre as coisas. Né? É assim que você faz, esculpe, enfim, cria coisas. Né? Aí, primeiro, vamos dizer que seja o primeiro. Não sei se, por exemplo, ou Pitágoras, por exemplo, já pensava alguma coisa parecida, que é uma espécie de precursor de Platão. Mas Platão é o primeiro que vai pensar isso. Né? E isso vai ser pensado também. Há toda uma outra questão, que é a questão do ser e do não ser, que tem a ver com a ideia de vontade com sim e com não, né? Com a negação e com a afirmação, né? Com a finitude e com a infinitude, que eu não sei exatamente, não é um conceito exatamente grego, a ideia de mas a ideia de finitude ela é autoevidente, quer dizer, as coisas acabam, né? E se as coisas acabam, quer dizer assim, uma coisa que a gente percebe, assim, aí que já está mais no terreno da metafísica, é que as coisas não são causa própria. Ainda que você possa dizer que eu sou fruto do meu pai e da minha mãe, não quer dizer que meu pai e minha mãe sejam a causa, digamos, final, ou primeira, melhor dizendo, da minha existência. Porque não é meu pai e minha mãe que me sustentam no mundo em si, eles apenas, eu sou um fruto deles, mas eu tenho uma autonomia que, por sua vez, ela não se basta, não fui eu que me criei e não sou eu que me sustento. Aquela coisa que a gente repete, assim, é quase um lugar comum, né? Aliás, é um lugar comum. Não sabemos, não somos nós que determinamos o nosso começo e nem determinamos o nosso fim. Né? Nós, quando nos damos conta, estamos aqui já. Né? Quando a gente cria os elementos suficientes para criar uma autoconsciência, né? Mais ou menos isso, sei lá, pelos todos 2 anos, talvez, não sei, a gente já está aqui. Quando a gente tem um domínio completo da comunicação, lá para os 4 anos, quase 5, né? De uma interação mais ágil com o mundo, quando aí a gente até já esqueceu um pouco do nosso passado, quer dizer, esse passado formativo, né? A gente já, quando a gente se dá conta de si, a gente já é alguma coisa, né? Por isso é que eu tem aquela famosa frase, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias do Gacé, e o, nós somos aquilo que fazemos
do que fizeram de nós, que é uma ideia atribuída a Sartre, que tem tudo a ver com o existencialismo dele e tal. Né? Tem discutido essa ideia. Quer dizer, ou seja, nós não somos causa de nós próprios. Nem nada aí é causa de si mesmo. Né? O que implica em perguntar, então, qual é a causa? Né? Qual é a causa última, ou primeira, melhor dizendo, né? Se você vai em regressão? Né? Isso é uma pergunta caracteristicamente metafísica. Mas só que, quer dizer assim, acontece o seguinte, a metafísica ela é importante? É, porque ela vai te dar o chão para começar a produzir ciência. Aí é que o solo inicial é dado, digamos, por Platão, né? Matéria e forma, mas quem vai arar esse chão de tal modo que vai criar a base para toda a ciência que vem depois, até hoje, e eu vou falar disso agora, logo em seguida, por conta do próprio evolucionismo, é Aristóteles. Porque Platão vai dizer assim, tá, onde é que estão as formas? Ah, as formas estão num mundo ideal, etc, 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 e vai criar toda como é que eu vou dizer? Uma abordagem que é, vamos dizer assim, para usar um termo muito inadequado, fantasiosa aos nossos olhos hoje em dia. Ah, o mundo das ideias e tal. E muito problemática, já naquela época, em termos filosóficos. Aristóteles é que vai chegar e vai dizer: não, não existe esse mundo das ideias. As formas estão nas coisas elas próprias. Com o que vai concordar, por exemplo, São Tomás, né, na sua recuperação de Aristóteles. Né? Quer dizer, como é que é? Até em latim, que ens em ré, quer dizer a forma está em ré, na coisa. Né? E faz parte dessa transmissão que faz com que de coelhos nasçam coelhos. Né? De homens nasçam homens. Né? E a coisa não é aleatória, tem aí alguma coisa. E é isso que vai dar, ao longo de 2.500 anos, origem à genética. E que, por outro lado, já estava essa. Havia enfim, aquilo que eu já falei, havia essa noção de que você podia melhorar a qualidade das coisas, das plantas e dos animais, a partir de uma seleção da sua transmissão. Isso já estava lá atrás, né? Porque você vê, nós domesticamos o trigo, domesticamos uma série de. A agricultura é isso, é a domesticação da natureza, né? Tanto das plantas quanto dos animais, quer dizer assim, né? E isso é feito através dessa coisa enfim, da geração, da melhora aqui em português, que agora me veio a palavra em inglês, improve, desenvolvimento, né? da, 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 das gerações. Né? Já estava lá atrás, inclusive até na própria ideia de transmissão hereditária de poder, etc, etc. Né? Quer dizer, então isso já estava lá. Aí alguém vai, que é Aristóteles, que é um gênio, e começa a sistematizar isso. Né? Quer dizer, aí você vai ter a ideia de, tá, mas tem que ter uma causa primeira, né? A ideia do motor imóvel, que é, de certo modo, quem, entre aspas, pensa e dá início a insere nas coisas, né? Essa forma que depois se reproduz por si mesma. Aí é que eu digo, quer dizer, depois que se estabelece esse chão, o que está acima desse chão, quem é que criou, quem é a causa final, quem não é. O chão da ciência já está lá, quer dizer, sim, é inegável que, por exemplo, a genética, a própria ideia de evolução,
são todos tributários, devedores de Aristóteles, sabe? Agora, você não precisa necessariamente aderir à metafísica de Aristóteles, no sentido interpretativo do que é isso que está acima dos conceitos primeiros e mais ou menos autoevidentes, né? Nem a metafísica de Aristóteles, nem a de São Tomás, nem nada. Você pode continuar fazendo ciência usando desse chão baseado na ideia de matéria e forma, como nós fazemos isso mais ou menos até hoje, né? Sendo ateu, sendo católico, sendo o que você quiser. É indiferente. É indiferente. A ciência não tem. É claro que ela se nutre de uma boa metafísica, senão você começa a ter problemas, como você tem problemas, que eu acho que já devem ter sido, inclusive, contornados por pessoal do evolucionismo, né? Que eu não sou, não é uma área que me interessa muito, até porque por conta de tudo isso que eu estou dizendo, né? Para mim é uma discussão meio tola. Mas evidentemente que certas questões lógicas próprias da ausência de uma metafísica para o evolucionismo mais primário, mais primeiro, né? Já devem ter sido contornados. Sabe? Eu não vou nem entrar nesses detalhes aqui agora, coisa que esse Sapolsky aparentemente parece que não sabe, não viu. Aí entra nesse tipo de bobagem, de querer porra, discutir porra, o livre-arbítrio em termos biológicos, de certo modo. Não, então não sei, livre-arbítrio. Aí ele confunde coisas, meu Deus. Parece que na cabeça dele o livre-arbítrio é um superpoder em que eu digo, não, eu quero que seja assim e é. Não, não é isso que é o livre-arbítrio. De certo modo, que assim, o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, ele está muito mais fundado como ação na negação. Eu posso dizer não para qualquer coisa. Ah, mas você está sendo impelido por toda a sua genética, pela sua história pessoal, por isso, por aquilo, que isso vai determinar seus atos. Eu posso chegar e dizer não. Ah, mas mesmo esse não era. E você também, sabe? É aquela coisa, porque isso, todo mundo já experimentou isso, né? Inclusive nos seus amores, né? Como é que você conheceu a mulher com quem você até hoje é casado, etc, etc, etc. Né? Que é o seguinte, tudo antes de acontecer parece mergulhado, né, num universo absolutamente contingente. O que vai acontecer? Será que é isso? Será que é aquilo? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Mas aí vai o fulano faz isso, fulano faz aquilo e tal. Se eu sair agora, leva o guarda-chuva, não leva o guarda-chuva. Entendeu? Quer dizer assim, essa é a fonte primária da nossa ansiedade, da nossa angústia. É a nossa incapacidade de justamente prever o futuro. E não, como pretendem alguns patetas, que isso é absolutamente ilógico, por uma carência intelectual ou cognitiva ou espiritual minha. Se eu pudesse ver todas as causas que estão envolvidas em cada ato meu, eu perceberia que eu não tenho vontade. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Porque, quer dizer assim, você pode dizer exatamente o contrário. Se eu pudesse perceber, eu veria o quanto as coisas são absolutamente contingentes. Aliás, é a interpretação que eu prefiro. Né? Se você pudesse observar, digamos, a teia de relações que envolvem a minha existência, a sua existência, você veria que é tudo absolutamente contingente. Quer dizer, o mundo é livre. O mundo absolutamente é livre. Como Deus é livre, o mundo é livre. A diferença entre nós e Deus, e aí entre a natureza, a vida e Deus, é que Deus seria imortal. E nós não somos imortais, nós somos infinitos. Deus é infinito, nós somos infinitos.
É preciso que haja um infinito que dê fundamento para o finito, né? Mas ambos somos livres. Só que, justamente porque eu sou finito e livre, essa liberdade, essa minha contingência, quer dizer, essa minha liberdade me aparece como contingência. Quer dizer, e me gera angústia, porque eu digo, cara, eu não consigo. Ah, eu queria poder prever o futuro. Pô, ia ser muito chato, né? Convenhamos, né? E, e evidentemente não dá para prever esse futuro. Não, não há inteligência possível para isso. Até porque, quer dizer, assim, quer dizer, há uma pré-história que não é acessível à nossa inteligência essencialmente verbal, né? Mas, enfim, onde estávamos, onde estávamos? Sim, na contingência. Então, essa contingência é vivida por nós como uma angústia, mas uma vez que aconteça, digamos, pô, aí eu saí, hoje me atrasei um pouco, saí, mas aí, porra, no metrô, tropecei, esbarrei numa moça, começamos a conversar e marcamos de sair e acabei casando com ela. Vamos dizer assim, uma história meio louca. Com algumas histórias que eu já escrevi em crônicas e tal, né? Enfim, duas pessoas que se esbarram e acabam namorando, alguma coisa assim. A partir do momento que algo acontece, tudo parece indicar que aquela coisa que já aconteceu estava escrita nas estrelas, por mais menor que seja o ato, entende? É muito engraçado isso. Aí eu não tenho aqui, não vou nem entrar em nenhuma especulação, porque acho que isso é uma percepção, enfim, mais ou menos desimportante, mas esvazia um pouco essa. Ai, se eu pudesse ver o que é um palhação idiota, supostamente espinosista, fica repetindo essas bobagens, né? Na internet, que eu me irrita, isso eu não vou nem falar o nome, mas me irrita isso. Inclusive, são pessoas, professor, fulano, isso é de uma burrice, entende? É o que o próprio Kant chamaria de uma antinomia, que diz assim, você pode tanto dizer, ah, mas se eu pudesse enxergar toda a teia de causalidade, eu perceberia que o mundo era hiperdeterminado. Mas eu também poderia dizer que se eu pudesse enxergar toda a teia de relações que a mim me parecem causais, eu diria que o mundo é absolutamente livre, que é o que eu prefiro. E tudo faz sentido. Tanto uma coisa. Esse é o que o velho e mau Kant chamaria de antinomia. Né? E é muito engraçado porque a gente vive isso, como eu estou dizendo. Quer dizer assim, a gente, qualquer momento mais ou menos próximo, futuro, nos parece cercado de uma incerteza enorme. Depois que ele acontece, ele parece hiperdeterminado. Né? Mas, enfim, a nossa vontade humana e a vontade que a gente percebe nas coisas, tudo se move livremente. A planta, por exemplo, se você, quem tem planta em casa, sabe disso. Quer dizer, a planta ela está, é, digamos, né, assim, programada, se você quiser, para ir em busca do sol. Mas o caminho que ela faz nessa busca é ela que escolhe. E tem de ser assim, porque os ambientes não são iguais. Imagina que a planta só pudesse subir reta. Reta, determinada por um ângulo de 90 graus. Porra, a gente tá, as plantas estariam fritas, elas precisam dar. A mesma coisa, se você quiser, transfere-se para o rio. Né? O rio ele não tem que correr reto. Aí ela bate numa pedra e vai ficar batendo na pedra, porra, 1,5 milhão de anos, como gostam dessas cifras, esse pessoal evolucionista mais primário, né? 1,5 milhão até que ela quebrou a pedra e seguiu em frente. Não, ela contorna a pedra e lá vai se o rio embora, sabe? Quer dizer, então há uma capacidade da vida de contornar
as contingências, contornar o que parece um determinismo estrito. Você vai ali e tal, por ali, né? E é isso é que determina o que a gente vai chamar de relação. Quer dizer assim, né? A relação é exatamente isso. A relação da água com a pedra determina o curso do rio. Entende? E essa teia de relações, ela é toda ela contingente. Então, e cada. Porra, porque o cara diz, não, se você soubesse a determinação, a quantidade de causas que estão envolvidas no ato seu. Mas, cara, fica parecendo que só tem o meu ato. Que o meu ato há uma série de causas que todas elas se dirigem para mim. Isso é uma bobagem. Há uma teia de relações mais ou menos autônomas. E eu participo delas, e todas são autônomas, todas são livres. Essa é que é a grande angústia da nossa vida. Isso não é contornado por um cara bobão que vai dizer que, pô, o... E os argumentos são péssimos. Meu Deus do céu. É de fazer vergonha a um evolucionista, a um materialista, a um hegeliano, a um kantiano, sabe? É vergonhoso. Tem certas coisas que você diz assim, cara, por que que não fica calado? Sabe? Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Você não precisa saber tudo, sabe? A ciência tem sua autonomia, né? Então, e aí aquela coisa que diz assim, fica parecendo aquilo que eu já falei, que diz assim, que a vontade é um superpoder, a liberdade, o livre-arbítrio, a vontade é um superpoder. Aqui aí eu descendo, pá, tá, pum, pum, parará, isso é coisa de fantasia de ditador, não é assim. Quer dizer, na verdade, a nossa liberdade é uma espécie, me lembra muito o conceito de teologia negativa. Ela é essencialmente negativa. Né? Eu tenho a capacidade de dizer não e ficar. Eu tenho a capacidade da inação. Podemos até discutir se a vida como um todo tem esse poder. Sim, sim, não, não sei. Mas entendam, é aonde eu quero chegar. Né? Outra coisa, reparem, eu já acho que destaquei aqui o suficiente, o quanto a liberdade nossa está ligada à contingência de todos os fatos, como diz o próprio Wittgenstein. O primeiro Wittgenstein, que inclusive é convidado pelo Círculo de Viena, está ligado à Escola de Frankfurt, está ligado aos materialistas e tal, lá ele é convidado para participar, conversar, dar umas palestras. E ele não gosta muito da galera, porque ele acha que a galera não percebe justamente esse aspecto. Né? Ele, por exemplo, o Wittgenstein não nega o místico, isso é uma das. Quer dizer, uma dimensão que é uma dimensão que está para além da linguagem, só que ela é inacessível à linguagem, dirá o primeiro Wittgenstein. O mundo é absolutamente contingente, ele vai dizer isso logo na abertura, quer dizer assim, ou seja, que algo possa ser ou não ser, é mais ou menos isso que ele diz, que algo o mundo tudo pode ser ou não ser e o mundo permanecerá o mesmo, quer dizer assim, nada é capaz de em si mesmo alterar o mundo. O que tem lá umas nuances aí, mas quer dizer, a ideia da contingência do mundo é uma ideia fundamental no primeiro Wittgenstein. A ideia da existência do místico também. É por isso que ele rejeita o pessoal do Círculo de Viena. Assim. Estão aí mergulhados num materialismo muito estreito. Estão, não estão? Isso não importa. Quando você está nesse nível de discussão, importa sim. Quando você está discutindo se há ou se não há uma metafísica. Porque acontece o seguinte: você não escapa da metafísica. Quando você diz que não há metafísica, isso é uma metafísica. Porra, isso é meio óbvio. E que porque isso implica em toda uma abordagem da, 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 das ciências e das coisas.
E por que eu digo que é uma metafísica? Porque, na verdade, se você tira Deus, que é, na verdade, a ideia era essa, né? Sobretudo o pessoal, aquele pessoal anglo-saxão, Darwin, pô, Huxley, eles queriam e aquela coisa do porra, o, aquela coisa bem caipira de americano, que os caras queriam ensinar evolucionismo na escola, aí o pessoal da escola não queria, os pais, porque senão as crianças vão ficar todas, virar tudo materialista ateu, aquele drama americano que foi parar no Supremo lá, o Xandão deles lá teve que decidir esse negócio. E, obviamente, decidiu, acho que pela liberdade de ensino. Porra, né? Isso me parece meio óbvio, né? Mas isso é um problema deles lá, que é completamente maluco. Quer dizer assim, porra, isso não é nem discussão. Quer dizer assim, quer dizer, o velho e bom Papa João Paulo, São João Paulo hoje em dia, né? Disse que não havia nenhuma contradição em si, nenhum obstáculo à ideia de evolucionismo. Quer dizer, claro que você tem que fazer algumas adaptações para a metafísica católica ou cristã, tá? Mas a ideia em si não é incompatível, né? Ah, sim, aí quando você diz, por exemplo, não, então não tem Deus, não tem Deus, não sabe, tá bom, mas aí o que que você vem? Aí você vem com a história, com H maiúsculo, você vem com a natureza, com H maiúsculo, sabe? E dá no mesmo, sabe? No final, dá no mesmo. Então eu sou um panteísta. Que beleza, você é um panteísta. Natureza, tudo perfeito. Tá bom. Mas isso é uma metafísica, porra. Não, não tem nada, é tudo. Tá bom. Tudo se reduz a mais. Só que isso gera uma quantidade de problema. Uma quantidade. A começar pela questão da. Vamos voltar lá na matéria. Por que os caras rejeitam a ideia de matéria e forma? Porque ela está associada à ideia de essência. E a essência, no final das contas, é o que vai, já desde Aristóteles, nos conduzir a quem pensou essa essência, quem é que, né, já que toda forma é, na verdade, um esquema formal que adere à matéria e dá a ela a condição dela. Né? Então, por exemplo, a ideia que está na cabeça do escultor, é, ele imprime na pedra e forma aquela belíssima escultura. Então, transfira esse raciocínio para a natureza como um todo. Aí você chega à ideia de um deus escultor, que é tão caro aos maçons, né? O grande arquiteto, etc, etc. O demiurgo, de Platão, etc. Mas eu não gosto. Então tá bom, fica com a sua natureza, fica com a sua história. Né? Sem nada é que fica complicado de você seguir adiante, entendeu? Um materialismo absolutamente estreito, né? Mas tudo tem que ser conferido empiricamente, não sei o quê. Há muito tempo que a gente ingressou já no mundo do invisível. Nós vamos buscar, acho que desde Descartes, isso, desde que a luz virou a grande estrela do nosso pensamento, né? Eu acabei de ver um documentário chamado Tim Vermeers. Vermeers. O Vermeer do Tim. Tim um geek americano, um senhor mais ou menos da minha idade, que ficou rico pela sua capacidade lá de resolver problemas de inteligência artificial, programação, etc, etc. E ele trabalha justamente com essa coisa mais de visual, né? E ele era apaixonado por vermelho, e ele tinha, dizendo assim, não, cara, não é possível, esse cara não pintava isso pura, porque ele tem um ouvido espetacular, ou um olhar espetacular. Não, 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 ele usava alguma coisa. Aí ele vai pesquisando, vai insistindo e tal, e ele descobre como é o que
o Vermeer, a despeito do seu talento, usava como artifício para pintar o que pintava. Isso é muito legal, né? Então, já, né, e aí o que, que ele usava? Lentes. Lentes. Spinoza produzia lentes, era assim que Spinoza vivia. A minha simpatia por Spinoza vem daí. Descartes, as contribuições de Descartes para a geometria analítica e tal, mas os Descartes ainda produziu talvez pelo menos uma, vários conceitos fundamentais para a ótica, por exemplo. Entende? É isso que vai, inclusive, gerar o interesse dele pela geometria, então é a ótica, a conversão de formas geométricas em equações e o contrário da equação para a forma geométrica, que é a geometria analítica, ela vem do interesse dele pela ótica, que não é só dele, é de todo mundo. Né? E aí a gente começa, quando a gente começa a lidar com a luz, é muito engraçado, a gente começa a lidar com o invisível, porque a gente não vê a luz. A gente vê tudo pela luz, mas a luz em si a gente não vê, né? Propriamente dita. Né? E aí a gente começa a cair no mundo subatômico e tal. Tará, tará, tará. Ah, mas não tem nenhuma fórmula que demonstre a existência da alma, uma fórmula matemática. Eu acho que não mesmo, sabe? Mas lá, há tantas frequências, a gente vive cercado de coisas invisíveis, ondas, ondas e ondas de frequências, e eu não sei até que ponto a gente pode. Ou seja, quer dizer assim, esse empirismo muito bruto, há muito tempo que ele ficou para trás, a gente já não trabalha mais com isso, sabe? Outro dia mesmo eu vi um documentário de um cara que percebeu lá uma ligeira anomalia num lugarzinho lá, um ponto qualquer do espaço. Aí, pô, começou a fazer uns cálculos, ali tem um buraco negro. E aí descobriu um novo tipo de buraco negro, etc, etc, etc. Cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A matemática como linguagem do mundo, né? Mas uma linguagem muito fina, né? Pô, como é que empiricamente, por puro empirismo, sem recorrer aos artifícios de até de uma metafísica e da própria matemática, né? Que aí o cara vai reclamar que a matemática, não, mas a matemática é o lamento do nosso empirismo, etc, etc. Mas não é. Por você, você queria tudo ali, pão, pão, queijo, queijo, mas não é. Né? Eu digo que a grande prova da matemática como linguagem do mundo é a bomba atômica. Porque, pô, se você dissesse para uma pessoa, para um cético, para um Sapolsky desse da vida, cara, meu, aquela pedra ali, ó, mais ou menos aquela pedra ali deve ter uns 4 quilos. Eu vou pegar aquela pedra, quando eu partir aquela pedra, eu vou explodir uma cidade com 2 milhões de habitantes. Ah, veio com essa conversa. Bom, nos anos 30, né, os cientistas não acreditavam que fosse possível lançar um foguete que saísse fora da Terra. Não havia possibilidade de uma astronáutica. Bom, é isso. Cansei um pouco de falar, falei muito, já falei 40 minutos. Né? Eu acho que certamente vai me aparecer algumas coisas. Assim, hoje, pensando nisso que eu ia fazer, eu lembrei de uma. Por exemplo, a possibilidade de uma metafísica, né? Uma hipótese metafísica puramente, mais ou menos materialista, né? Mas só que em vez de ela ser hiperdeterminista, ela fosse hipercontingencialista, de uma absoluta liberdade de fundar. Consegui bolar alguma coisa, mas isso eu vou deixar para a próxima sequência. A sequência de vídeos que agora eu vou produzir é o seguinte: eu vou produzir um outro vídeo contando para vocês, não hoje, talvez amanhã, como foi esse meu tempo de sumiço, o que, que eu andei fazendo nesse meu tempo de sumiço. Que eu fiz um monte de coisa. Aprendi uma opção de coisa, aprendi a fazer e-book, muito legal. Assim.
Passei também por umas, vamos dizer assim, por uns momentos de reflexão, etc, etc. Bem interessante, assim, nada muito sério, mas interessante. E quero voltar a esse ponto. Por exemplo, vamos bolar uma metafísica aqui, sabe? Que, vamos dizer assim, que seja palatável a ouvidos é ótimo, né? Palatável a boca dos nossos materialistas, mas em vez dela ser hiperdeterminista, como querem esses bobalhões, ela vai ser hipercontingencialista, vamos chamar assim, tá? É isso. Obrigado aí pela atenção. Se vocês conseguiram me aturar até agora, até os 40 minutos e 45 segundos, tá? E até a próxima. Um beijo a todos.